Saudações, minha gente! Sejam bem-vindos à terceira temporada da série Memória da Rabeca Brasileira, também na versão podcast, disponível em todas as plataformas digitais. Eu sou o rabequeiro Caio Padilha e convido vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube, onde podem ser encontrados outros conteúdos sobre rabecas e temas afins. E claro que também convido vocês a me seguirem no Instagram através do @fotosdepadilha. Apesar de quase sempre a rabeca estar diretamente associada à música aqui no Brasil, vamos descobrir no episódio de hoje que, por motivos menos óbvios, ela pode ser também bastante associada à literatura brasileira, especialmente naquilo que se costuma chamar de literatura oral. Claro que literatura oral é um termo bastante abrangente, de muitos tipos de vocalizações, narrativas, na chamada cultura popular, no folclore, nos cantos tradicionais, repentes, cantigas, histórias de Trancoso, etc. Porém, aqui iremos tratar de um repertório específico, o repertório romanceiro cantado ao som da rabeca. Aliás, não iremos considerar esse repertório como se ele fosse de autoria anônima, tal como se fazia com outras expressões poéticas que circulavam na boca do povo em séculos passados. Os romances orais que foram transcritos e colecionados por pesquisadores medievalistas, folcloristas e demais interessados em literaturas ibero-brasileiras quase sempre eram considerados de domínio público, ou seja, em sua maioria eram chamados de romances anônimos. Mas o romance do Boi da Mão de Pau não. Esse tem autoria muito bem conhecida, graças ao trabalho de Luiz da Câmara Cascudo, que conheceu alguns cantadores referenciais no início do século XX. O autor do romance do Boi da Mão de Pau era rabequeiro afamado, preto alforriado do século XIX, que no Agreste Potiguar completaria 175 anos de idade em 2023. Por isso, este episódio especial do Memória da Rabeca Brasileira celebra agora a vida e obra de Fabião das Queimadas. A ressalva que fizemos nessa abertura de podcast sobre a autoria dos romances orais na cantoria de rabeca é importante, principalmente quando sabemos que muitas narrativas cantadas por Fabião foram folclorizadas no início do século XX, o que significa dizer que suas entoações foram separadas de sua pessoalidade, de sua biofonia ou de sua assinatura vocal intransferível. Afinal, depois de décadas soando apenas na efemeridade do instante acústico, suas entoações finalmente se tornaram um artefato impresso, transcrito para o papel e codificado enquanto conteúdo poético formal. Daquele momento em diante, a expressão sonora de Fabião era tragada para o corpus folclórico da literatura oral brasileira. Acontece que naquele processo de folclorização da cantoria de rabeca, praticamente foram desconsideradas as motivações pessoais de Fabião para cantar e, consequentemente, ignorou-se as suas emoções ou preferências afetivas implicadas no conteúdo de sua cantoria. Vamos então juntos tentar entender melhor alguns aspectos deste processo. Eu gosto de abordar essa crítica que estamos fazendo à codificação literária da cantoria de rabeca a partir de uma estrofe poética atribuída ao Fabião das Queimadas. Uma estrofe oral que foi transcrita e que virou arquivo sobrevivente de sua obra em nossos dias. E diz bem assim: canta alegre os passarinhos do outro lado do rio. Uns cantam porque têm fome, outros cantam por ter frio. Uns cantam de papo cheio, outros de papo vazio.
Ao lermos em voz alta esses versos, lembramos imediatamente que o folclorista costumava ressaltar algumas especificidades do interesse literário sobre o que Fabião cantava. Podia-se afirmar sobre aquela estrofe que tratava-se de uma sextilha, ou seja, uma estrofe composta de 6 versos que, por sua vez, foram metrificados em 7 sílabas poéticas cada um. Consequentemente, estas características formais comprovariam a aderência das práticas poéticas de Fabião aos exemplos medievais de literatura oral na Europa, que afinal dispunham da mesma estrutura de versos, por exemplo. Porém, esse tipo de análise comparativa e colecionista, típica do século XX, distrai a gente para pensar sobre o conteúdo do que Fabião estava cantando naqueles versos. Reparem que o rabequeiro cantador afrodescendente e considerado analfabeto não estava descrevendo o que os passarinhos cantavam, mas sim o porquê que eles cantavam do outro lado do rio. Afirmava Fabião: uns cantam porque têm fome, outros cantam por ter frio. E, inspirados nestes versos, podemos hoje nos perguntar também sobre o porquê que Fabião cantava, mesmo em um território que era tão hostil aos pretos escravizados. Este é um ponto que nos faz pensar mais nas motivações que Fabião tinha para cantar. Nos faz pensar mais nisso do que no conteúdo formal daquilo que era cantado por ele ao som de sua rabeca. Em 2 outros versos desta mesma estrofe, citada anteriormente, Fabião também sugere a diferença entre cantar de papo cheio e cantar de papo vazio. Será que essa diferenciação apontaria para uma consciência ou crítica de Fabião às desigualdades sociais entre os abastados e os desabastados na economia colonial de sua época? Talvez sim, talvez não. Mas, por enquanto, prefiro ressaltar que há uma espécie de fisiologia dos corpos que estão implicados na sonoridade da cantoria de rabeca. Afinal, o som ressoa da vibração dos corpos do cantador e de sua rabeca. E seja na vibração da corda nas madeiras, ou seja no gesto vocal de carne e osso sobre a pele preta, é preciso imaginar a materialidade do som que foi silenciado nas páginas transcritas da cantoria de Fabião. Pois a obra de Fabião, que foi publicada enquanto poesia no livro Vaqueiros e Cantadores, não se preocupa se ele cantava de papo cheio ou de papo vazio. Não nos informa se o escravizado tinha fome quando cantava ou se sua integridade física estava em segurança. E ao nos perguntarmos sobre essas questões, ampliamos a nossa escuta da cantoria de rabeca para muito além da ideia de literatura oral no Brasil. No livro Vaqueiros e Cantadores, publicado por Câmara Cascudo em 1939, encontramos a transcrição do mais famoso romance de Fabião das Queimadas, que eu até vou cantar para vocês na segunda parte deste episódio. O fato é que, ao lermos as 48 estrofes impressas naquelas páginas, não conseguimos, obviamente, ouvir nem a rabeca e nem a voz de Fabião, nem nada que fosse considerado extraverbal no romance transcrito. Porém, mesmo o que seja considerado extraverbal no som da rabeca pode muito bem complementar o que está sendo cantado e até suscitar outras emoções e outros entendimentos ao ouvinte interessado na cantoria. Para explicar melhor esse ponto de minha argumentação, eu agora vou cantar com a minha rabequinha a mesma estrofe que foi apenas declamada anteriormente. Aquela sobre os passarinhos, lembra? Só que dessa vez eu vou cantar com uma melodia que compus para aqueles versos de Fabião. Vamos lá. Imaginando os passarinhos cantando do outro lado do rio, eu já começo a produzir
alguns trinados tocados na rabeca, bem assim. Ou seja, mesmo antes de começar a cantar qualquer conteúdo verbal, digamos que eu já estou indicando algumas imagens e ambientes sonoros que preparam uma certa atmosfera para as palavras que virão em seguida. Daí, eu procedo cantando os primeiros versos em uma tonalidade maior, ou seja, uma tonalidade considerada mais festiva, justamente para ressaltar essa alegria dos passarinhos. Canta alegre os passarinhos do outro lado do rio. Em seguida, eu faço a modulação para uma tonalidade menor, com o intuito de contrastar os próximos versos com aqueles anteriores. Uns cantam porque têm fome, outros cantam por ter frio. Uns cantam de papo cheio, outros de papo vazio. Uns cantam de papo cheio, outros de papo vazio. Com essas sonoridades, a estrofe cantada agora suscita aos ouvintes impressões bem diferentes de quando foram só lidas em voz alta, minutinhos atrás, não é mesmo? Agora eu vou cantar a estrofe inteira. Canta alegre os passarinhos do outro lado do rio. Uns cantam porque têm fome, outros cantam por ter frio. Uns cantam de papo cheio, outros de papo vazio. Uns cantam de papo cheio, outros de papo vazio. Diante desse exemplo, concluímos que, se o conteúdo litero-musical da cantoria de Rabeca não deve ser considerado anônimo, muito menos deve ser considerado afônico, pois ele não é apenas impresso como poesia em livros. E devemos lembrar que foi através da voz que o repertório da cantoria de Rabeca foi muito além da ideia de literatura. Aliás, mais do que literatura e música, Fabião produziu, na verdade, uma curiosa narrativização de si mesmo, num território que lhe era hostil por sua condição racial. E por isso, obviamente, a escuta folclorista da sua cantoria de Rabeca não a compatibilizava com as expectativas do bel canto praticado nos salões aristocráticos de seu tempo. Esse era o contexto que fazia da cantoria de Rabeca, em Fabião das Queimadas, uma expressão marginalizada na sociedade colonial escravista. Mesmo na cantoria de Rabeca contemporânea, podemos dizer que quando a Rabeca geme com a voz de um cantador como Ciba Veloso, por exemplo, o que seria texto escrito na literatura se torna também som para os ouvintes interessados, não é mesmo? Ou seja, tudo aquilo que para a literatura seria considerado ruído extraverbal da Rabeca passa a ter significados múltiplos para as audiências da banda Mestre Ambrósio, por exemplo. Essa chave sonora, e não apenas literária na abordagem de Fabião, é que poderia tratar da cantoria de Rabeca em termos mais abrangentes do que tratou o folclorismo no século passado. Afinal, que outra graça teria a cantoria de Ciba Veloso se ela fosse no futuro apenas uma letra impressa, transcrita por um folclorista entre as disfonias de rabecas eletrificadas do presente? Ou seja, o que seria de certas obras do repertório cantado na Rabeca contemporânea se no futuro restasse apenas as letras das entoações de Ciba Veloso? Jamais saberíamos que o som de sua Rabeca também foi contra-hegemônico na indústria fonográfica, por exemplo. Se o Ciba tivesse sido folclorizado nos mesmos termos em que foi folclorizado Fabião, jamais saberíamos a afinação que ele usa em suas rabecas, ou que tipo de corda e que tantas outras especificidades contribuíram para o som único de sua voz e rabeca. O ponto é que o som, tanto no caso de Ciba quanto no caso de Fabião,
pode ser associado à personalidade dos cantadores. E claro, podem indicar detalhes de suas visões de mundo, suas preferências afetivas. Enfim, o som se torna uma assinatura das suas individualidades, das suas pessoalidades, né? E o som da rabeca e voz distingue muito mais o Siba de outros rabequeiros cantadores do que a forma literária de seus versos é capaz de distinguir. Afinal, todos sabemos que ele usa estruturas tradicionais em suas estrofes poéticas e metrificação de versos. Estruturas e metrificações que são muito antigas e que também foram usadas por Fabião das Queimadas no século XIX. Mas o som da cantoria de rabeca nesses dois poetas são bem distintos. E também são bem distintas as motivações que os levam a cantar. Fabião nasceu em 1848 e faleceu em 1928, na região agreste do Rio Grande do Norte. E pode ser considerado um caso de exceção na cultura brasileira e nordestina, pois quando se trata da cantoria de rabeca naquele período, este rabequeiro afrodescendente se destacava como um exemplo emblemático do interesse pela literatura oral da elite letrada. E não há relatos de outros rabequeiros negros que ostentem suas peculiaridades biográficas de alforria através da prática da cantoria de rabeca no Brasil. Brasil que, aliás, era um país que começava a querer se constituir enquanto república independente dos colonizadores e discutir uma identidade nacional própria, tanto a partir da música quanto da literatura, desde meados do século XIX. Esse processo histórico continuou a se desenvolver no século XX adentro. O movimento armorial, com Ariano Suassuna, na década de 1970, é um bom exemplo. Em meu canal do YouTube, vocês encontram minha versão cantada do poema de Ariano sobre a morte do touro Mão de Pau, em que o escritor paraibano confessa referência direta à obra do romanceiro potiguar Fabião das Queimadas. Então se inscrevam lá no meu canal e assistam esse vídeo para perceber a diferença marcante entre o verso escrito, como este de Ariano que diz assim: cortava o gume das pedras um bramido angustiado, e o verso sonoro que eu gosto de cantar com a rabeca bem assim: cortava o gume das pedras um bramido angustiado. Reparem que a rabeca complementa algum som de angústia que amplia a maneira como o verso se expressa, não é mesmo? Mas Ariano escreveu sobre o touro da mão de pau em um contexto intelectualizado, favorável. Já Fabião cantou sobre o boi da mão de pau em um regime hostil ao preto escravizado, o que é bem diferente. A voz de Fabião das Queimadas, obviamente, não soava aos ouvidos do folclorista como soaria a performance de um tenor italiano, por exemplo. Porém, mesmo sendo um rabequeiro preto, considerado escravo e analfabeto, Fabião criava e cantava romances rimados em que os bois ganhavam alguma eficácia narrativa interessante. Sua cantoria de rabeca ganhava um caráter materialmente discursivo e politicamente contundente, que até podemos considerar anti-escravista. Pois mesmo quando os personagens do romance eram ficcionais, aqueles bois narrados que fugiam das fazendas criavam uma espécie de utopia poética para o negro escravizado que também desejava autonomia, né? Fugir para ser autônomo. Lembremos que no regime escravista, colonial, pecuarista, tanto o boi quanto o Fabião estavam submetidos ao senhorio das fazendas curralentas. E naquele contexto, a poética cantada adquiria então algum status de realidade vivida, com o corpo, a pele, a voz e o som que era entoado por Fabião das Queimadas.
E era com esses elementos não literários que Fabião reivindicava, afinal, um lugar digno para que um rabequeiro preto pudesse circular com menos impedimentos socioculturais naquela época. Nesse sentido, os romances de Fabião não seriam apenas poemas musicados, como aqueles vindos da Europa, sobre aventuras de cavaleiros e guerreiros, casos de amor e nobreza, lutas entre cristãos e mouros, histórias de aventuras marítimas, histórias de santos e outros temas tradicionais do romance ibérico. Essas eram as principais temáticas do colonizador, escravizador, tal como se caracteriza nos manuais sobre o repertório romanceiro medieval. Porém, no caso das temáticas preferidas pelo rabequeiro cantador escravizado, eu prefiro pensar que as práticas musipoéticas de Fabião eram diferentes, eram entoações de sua própria vida no Agreste Potiguar. Ou seja, ele assumia a autoria da voz do boi fujão para si mesmo, na primeira pessoa do singular. As temáticas do boi da mão de pau eram criadas por ele próprio e não se pareciam com outras temáticas estrangeiras que eram aprendidas e decoradas por outros romanceiros. Assim como tentamos ultrapassar a ideia de literatura oral na cantoria de rabeca, também devemos considerar o som da rabeca e a voz para além da concepção de melodia musical, executada pelo rabequeiro, cantador, né? Pois, por essa perspectiva artística da música no Ocidente, a composição de melodias faria da rabeca apenas um instrumento musical. Porém, supomos que para Fabião, a sua rabequinha era muito mais que um instrumento musical, caracterizado nesses termos convencionais. Vejamos como ele mesmo definia a sua rabequinha. Cantava ele bem assim: essa minha rabequinha é meus pés e minhas mãos, é meu roçado de milho, minha planta de feijão, minha criação de gado, minha safra de algodão. Agora eu vou cantar para vocês como eu musiquei esses versos de Fabião. Essa minha rabequinha é meus pés e minhas mãos, é meu roçado de milho, minha planta de feijão, minha criação de gado, minha safra de algodão. Bem, ao incorporar nos versos descritivos da rabequinha esses outros elementos mais abrangentes do corpo e do ambiente, né, como se fizessem parte da rabeca, Fabião coloca a sua cantoria no fundamento de sua própria vida. E nesse caso existencial, não há parâmetro de afinação, de tonalidade ou fórmula de compasso que defina a complexidade da vida de um rabequeiro cantador como ele naquele período. Muito menos a sua obra criada e expressada com a rabeca pode ser convertida em um mero gênero literário à procura de uma editora para ser publicada, pois cantar romances com a rabeca tinha uma profundidade vital para Fabião das Queimadas, pois importa que o rabequeiro cantador cantava para sobreviver como ex-escravizado em uma sociedade escravista, e não para ser um emblema da brasilidade literária nos anais folclóricos da literatura oral no Brasil. Se você gostou deste conteúdo, no mês que vem teremos a segunda parte dessa celebração aos 175 anos de nascimento do rabequeiro e romanceiro Fabião das Queimadas, no Rio Grande do Norte. Eu sou Caio Padilha e esse é o podcast Memória da Rabeca Brasileira. Fique agora com a versão de Cego Oliveira, inspirada nos versos de Fabião sobre sua rabequinha. Até breve! So I
que está presente, queiram prestar minha atenção. Esta minha rabequinha e é o meu seis, é minhas mãos, é minha roça de mandioca, é minha farinha, é o meu feijão. É meu sítio de banana e é minha lavra de cana, é minha safra de algodão. Eu faço a profissão porque não posso trabalhar. E eu quando canto no salão pra satisfazer o pessoal. Mas eu perguntei ao padre se cantar fazia mal. Ele me disse: Oliveira, pode cantar dentro da praça, porém se cantar de graça cai em pecado mortal. Eu não sei mais como se viva nesse mundo enganoso. Se come porque é mesquinho, se come muito é goloso. Se roubar é um ladrão e se matar é criminoso. Eu quando pego na rabeca que eu começo a brincar, o meu repente na seta, trabalho pra não errar. Pois eu me responsabilizo, não sou bonito de abismo, nem feio de admirar. O meu repente é popular, o meu nome é conhecido, trabalho pra não errar. Tenho um repente político no braço da rega inteira, o repente de Oliveira que pesa de medida.